Pode ir lá. Muito bom dia a todos. Estamos aqui no segundo Congresso Internacional de Pesquisadores em Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E hoje estamos aqui na nossa mesa 10, onde o assunto é Ketuvim, os escritos que fazem parte de toda uma tradição literária antiga presente na Bíblia hebraica. E é com muita satisfação que nós vamos receber os nossos apresentadores e palestrantes. Eu sou professor Luiz Saião, né, com formação também, tanto de bacharel como mestrado na própria Universidade de São Paulo, nesse departamento, e hoje atuando também como docente na Faculdade Batista Pioneira. E eu, então, gostaria de imediatamente passar ao primeiro momento de apresentação, quando nós temos a satisfação de receber Beatriz Cavalcante de Santana, da Universidade de São Paulo, que vai dissertar aqui sobre o tema Metáfora Valorosa, quem a lerá? Eshet Chayil e a autoridade da matriarca em Provérbios 31. E então nós vamos de imediato, né, apresentar aqui, dar a palavra para Beatriz Santana, que vai nos brindar aí com a sua reflexão sobre o tema já apresentado. Bom dia, Beatriz. Bom dia, pessoal. De imediato eu quero ressaltar o prazer que é estar aqui com vocês, né, nessa mesa do Congresso, acompanhada, como a gente disse, dos colegas tão competentes nessa caminhada acadêmica. Também, além de estarmos compondo esse congresso, né, que é tão importante para os estudos críticos da Bíblia hebraica, e é uma oportunidade, então, muito rica. Eu sou extremamente beneficiada por estar compartilhando esse momento com vocês e com os demais colegas das outras mesas, né? Eu sou Beatriz Santana, como dito, eu sou pós-graduanda no PPG Letra da USP e estou finalizando, né, o período do mestrado com Bolsa CAPES também. Nessa comunicação eu apresento, como dito também pelo professor Luiz Saião, um trabalho intitulado Metáfora Valorosa, quem a lerá? Eshet Ha'il, e a autoridade da matriarca em Provérbios 31, que é um breve resumo, breve mesmo, do que eu tenho terminado de produzir na pesquisa para a dissertação. E a proposta do meu trabalho, desde o início no projeto, né, para o mestrado, é abordar o poema presente em Provérbios 31 a partir de uma lente crítica que valoriza a construção literária do texto, especialmente quando a gente considera a centralidade da imagem poética e o modo como as metáforas constroem representações. A minha pesquisa ela se alinha à leitura da Bíblia como literatura, uma abordagem que entende o texto bíblico também como manifestação artística da linguagem humana, marcada por escolhas estéticas e recursos poéticos. Faço um destaque na minha fundamentação à adoção de métodos de leitura sincrônicos, isso é, que consideram o texto em sua forma final, como temos hoje, né? Entre eles, eu destaco dois caminhos que eu tenho percorrido. O primeiro é a leitura microscópica, que se caracteriza pela atenção minuciosa aos detalhes do texto literário, fazendo uma aproximação, em vez de buscar, né, as generalizações, principalmente calcadas na nossa percepção ocidental e contemporânea do mundo. O olhar microscópico ele desbrava a palavra, a repetição, a variação semântica, a nuance sintática e sonora, buscando compreender esses elementos que colaboram na construção do sentido do texto intencionalmente elaborado a partir da visão do homem e da mulher bíblicos, a sua audiência original. O segundo caminho que eu percorro é a partir da análise retórica bíblica semítica, proposta por Roland Mayner, que parte do princípio de que os textos bíblicos obedecem a estruturas próprias do pensamento semítico, que se organizam por paralelismos, simetrias, quiasmos e outras formas de correspondência literária. Eu entendo que a leitura microscópica e a análise retórica semítica se encontram no mesmo ponto, que é reconhecer que o texto bíblico, no nosso caso a poesia bíblica, né, em Provérbios 31, é feita de escolhas de composição que não podem ser ignoradas.
forma e conteúdo estão amalgamados, e é justamente nesse nível de detalhe que nós conseguimos enxergar as imagens poéticas em sua riqueza. Então, assumindo isso, é preciso destacar um aspecto importante, que é a observação do poema a partir da língua hebraica, sua língua de composição original. Não se trata apenas de uma questão técnica, mas de uma escolha interpretativa fundamental. A língua não transmite apenas os conteúdos, ela molda, né, o próprio modo de pensar e de representar o mundo, no caso do hebraico, da perspectiva semítica. Como toda tradução constitui uma reconstrução intelectual marcada por escolhas interpretativas, nela se perdem inevitavelmente algumas dinâmicas próprias do texto, sobretudo construções imagéticas que emergem dessa visão de mundo do homem e da mulher bíblicos. A plurissignificação da característica da língua hebraica, tão vinculada a uma apreensão semítica sensorial da realidade, faz com que ler o poema em hebraico seja imprescindível para captar como as imagens poéticas são intencionalmente formuladas. E é a isso que eu tenho atenção para identificar a representação da mulher valorosa em Provérbios 31. É verdade que a gente não tem nenhum documento autóctone, né, que explicite os critérios do trabalho com a poesia bíblica, ou seja, a gente não tem nenhum manual deixado pelo israelita antigo sobre poética, mas essa condição é inevitável à poetologia bíblica, né, e impõe que a gente conscientemente assuma não se furtar de empregar as ferramentas críticas que a gente herda de outras tradições, embora a gente esteja ciente de alguns limites que se impõem. Os textos poéticos transmitem o pensamento de maneira autoconsciente, por meio de uma composição intencional de todos os níveis linguísticos. Isso a gente entende, como diz Adele Berlin, porque a poesia é um tipo de discurso que se distingue da prosa por meio do emprego mais acentuado de alguns dos mesmos elementos literários, além de elaborar o som unindo ao significado. Ela também afirma que a poesia pode ser distinguida do discurso não poético pela densidade comparativamente elevada de tropos, ou seja, de figuras de linguagem, e pela estruturação de alguns deles em padrões recorrentes. Nesse sentido, a imagem ela é a glória do poema, como Alonso Schockel define. São as imagens que moldam o imaginário do ouvinte leitor e constroem representações de realidade. Então, ler o poema de Provérbios 31 exige que a gente apreenda as imagens que ali são mobilizadas para caracterizar essa mulher valorosa. Então, eu faço o recurso de uma escolha específica aqui para essa apresentação breve, que é concentrar na constante presença de palavras e expressões que recorrem ao vocabulário dos campos militar e mercantil para a elaboração das imagens poéticas nesse poema, na representação da mulher. Esse movimento pode passar desapercebido ao leitor contemporâneo ocidental, mas no contexto bíblico evoca imagens muito específicas, ressignificando ao atribuí-las à figura do feminino. Encontramos no capítulo 31 uma estrutura bipartida e, ao mesmo tempo, articulada em sua unidade temática. Na abertura, a informação de que aquilo que vem a seguir são os conselhos de uma rainha-mãe pronunciada a seu filho, o rei Lemuel. E embora não nos concentremos nessa parte do versículo 1, do verso 1 ao verso 9, é importante frisar que ela contém um nexo semântico fundamental com a segunda parte do capítulo, que é de 10 a 31. No verso 3, o conselho diz: não dê às mulheres o seu raio, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Raio, traduzido nesse verso 3 por força ou vigor, normalmente, é um termo aplicado ao contexto militar na Bíblia hebraica, vinculado ao masculino. Por exemplo, o guerreiro israelita é chamado de Gibor Rail. Os 1.000 homens valentes e hábeis na espada são qualificados a partir dessa palavra em 2 Samuel 24. Jeroboão é definido como um homem raio valente. Há o seu uso também para o capitão das forças de Israel, do exército. Joabe, o comandante do exército de Davi, é caracterizado assim. Os arqueiros em 1 Crônicas 8, o exército dos caldeus, outros exércitos, e ainda os homens capazes de Gênesis 47, os homens valorosos, tementes a Deus, em Êxodo 18. E fora do contexto militar, raio pode indicar riqueza, e o poder, o valor, né, e o poder de Deus. Em Salmo 118:15,
expressa a ação divina, e em Provérbios 31:3 é possível observar um vínculo sexual na expressão de virilidade. Não dê a sua virilidade aos que corrompem os reis. Em suma, os significados mais utilizados giram em torno de força, seja física, ou poder moral, é, valoroso, virtuoso, ou em valor mesmo, coragem, retidão, virtude. Caracterizando o feminino, porém, só há três usos na Bíblia hebraica. Em Ruth 3:11, no versículo no qual a protagonista é definida como mulher Rail, em Provérbios 12, que define a mulher Rail como o diadema de seu marido, e em Provérbios 31, versículo 10, mulher Rail, quem a encontrará. Diferentemente daquilo que se costuma destacar, a moldura da mulher ideal para o matrimônio não é iniciada a partir do verso 10 desse Provérbios 31, mas pronunciada a partir do 3, no qual é apresentada uma categoria de mulheres que serve à caracterização de Eshet Hail por meio do contraste. O vigor viril de Lemuel, designado como Hail, deve encontrar um recipiente numa mulher de valor equivalente, difícil de ser encontrada, como sugere a sua mãe, segundo Schwartz, 2020. Portanto, o uso desse vocábulo na abertura do poema acróstico, que emoldura a mulher intencionalmente, direciona a leitura. No verso seguinte, em Provérbios 31:2, motivados por essa, Provérbios 31:11, motivados por essa atenção à retórica construída por Hail, notamos o verbo batar, confiar, da mesma raiz que a palavra bitron, segurança, estar a salvo, como nas tendas daqueles que gozam de paz, como a gente vê em Jó 12:6. E ainda o substantivo shalal, explicitamente do âmbito militar, despojo, o abastecimento pela ação ativa de quem é capaz de conquistar tudo aquilo que é de ordem material, que é precioso. O que é precioso também tem valor monetário, e neste âmbito o poema também desenvolve a semântica. No primeiro verso encontramos a palavra mihrar, seu valor, raiz que está ligada a trocas comerciais, isso é, valor monetário. Nesse sentido, o poema também reforça a semântica, quando no verso 14 usa a expressão oniot soher, bem traduzida como navio mercante, que busca aquilo que é de valor e provê abastecimento. Em seguida, no verso 15, o poema diz que a mulher virtuosa roc às suas moças, isso é, estabelece leis, dá ordens às suas servas, o que afirma a imagética do campo da autoridade, que é um campo normalmente masculino, costumeiramente presente na imagética militar. Logo depois, a enfática frase Hagra beoz betnecha betaamaz zeroteira, cinge com força os seus lombos, empodera os seus braços, retoma a imagética militar, guerreira, tão intrínseca à qualificação dessa mulher ideal, Hail. Segundo Schwartz, a expressão cingir os quadris pertence à esfera da ação, da decisão e do combate. A imagética por trás da expressão está possivelmente relacionada a uma atitude que diz respeito ao vestuário do homem bíblico, que consistia em uma longa túnica e um manto. Ao cingir os quadris com um cinturão ou faixa, a túnica era erguida à altura dos joelhos, transformando-se em saiote, indumentária dos guerreiros israelitas. Cingir os Bia, quadris assim, sim, 5 minutinhos, desculpa, né? só para usar 4 minutinhos. Obrigado. Tá bom, obrigada. Cingir os quadris assim equivaleria, em linguagem figurativa, a tornar-se um guerreiro pronto para a ação. A ação dessa mulher, raio, agentiva, atua internamente ao âmbito da casa e externamente. Repetindo a raiz presente no verso 14, com a expressão navio mercante, o verso 18 afirma que ela percebe que Tov Zahrar, isso é, o lucro de sua atuação mercantil é bom. E assim, o verso 24 diz que ela não só faz vestes de linho, mas a estimcor, põe preço, vende, verbo da mesma raiz que a palavra encontrada no verso 10, que abre o poema, mihrar, seu valor, preço monetário. Alinhado a isso, o mesmo verso 14, que afirma que a ação de vender, que a sua ação de vender está presente, também diz que ela, Hagor, dá aos mercadores, Hagor, mesma raiz de Hagrá, do verso 10, de cingir. Ela faz cinturões que cingem também a outros. Tudo, por isso, tudo que a gente expõe aqui brevemente das palavras nesses campos mercantil e também militar
e as ações autônomas dessa mulher, o seu marido é conhecido nos portões enquanto se assenta com os anciãos da terra, como afirma o verso 23, e ratifica a estrutura patriarcal. Entretanto, no final do poema, o único momento no qual a voz poética passa do uso da terceira pessoa do discurso para o imperativo verbal em segunda pessoa, a ordem é, cito Provérbios 31, 31, deem a ela do fruto de sua mão e louvem nos portões por seus feitos. Repito, deem a ela do fruto de sua mão e louvem-na nos portões por seus feitos. As imagens do campo masculino, deslocadas literariamente, servem à construção sutil de uma conclusão subversiva aos moldes, protagonismo e reconhecimento da mulher. Em conclusão, Provérbios 31 apresenta um poema altamente elaborado, cuja leitura atenta à língua hebraica e às estruturas retóricas revela um campo imagético muito mais complexo do que a ideia comum de uma dona de casa, embora a casa também esteja presente. O texto mobiliza de modo intencional vocábulos e expressões para caracterizar a Eshet Ha'il de modo pouco esperado e, por isso, bem novo. Essa escolha desloca categorias tradicionalmente masculinas para aplicá-las à figura feminina, construindo uma imagem que é ao mesmo tempo de força, agência e autoridade. Assim, a leitura literária que privilegia a percepção dessa imagem poética nos permite compreender que a mulher virtuosa é figurada em Provérbios não como apêndice do marido, embora ao lado dele, mas como alguém que provoca o imaginário vigente. A análise da poesia bíblica, portanto, não apenas ilumina a densidade estética desses textos, mas também abre caminhos para repensarmos criticamente as representações de gênero na Bíblia hebraica, que também é tão inovadora. Muito obrigada, pessoal. Muito bem, Beatriz, parabéns, né, pela exposição muito concisa, muito objetiva, uma excelente análise linguística comparativa dos diversos textos e atingindo, né, essa proposta crítica que se opõe ao reducionismo, né, da domesticidade, conforme ela apresenta no seu resumo, das imagens que aparece na apresentação feminina da Bíblia hebraica. Então, agora nós vamos abrir um espaço para uma interação, né, para perguntas, para algum tipo de palavra da parte dos participantes para interagir agora com a Beatriz. O microfone aberto. Só 6 pessoas de cada vez para a gente. A gente pode deixar para o final também, se você achar melhor, Luiz, que aí todo mundo dá tempo de recolher as suas É, anotações aí, os próprios pesquisadores também, né? tá Então, ótimo. se ninguém tiver a perguntas agora, a gente deixa tudo para o final também. Não, tá bom, podemos então talvez fazer dessa maneira, conforme a sugestão do Tiago, mas de fato foi muito boa a apresentação e trabalhada de uma maneira muito nítida, né, fazendo todo essa apresentação da coisa do ponto de vista linguístico, literário, interagindo com essas imagens, com essa expressão tão significativa dessa quase executiva, né, de Provérbios 31, aí a Eshet Ha'il. Então vamos prosseguir para o próximo momento, e agora nós queremos apresentar a Laís Mendes, da UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quando ela vai aqui dissertar sobre Ruth. O título é Ruth, uma ficção que cura. Vamos então imediatamente passar a palavra a ela para que a gente tenha a melhor maneira. Eu poderia ler o resumo aqui, mas eu prefiro que a gente vá diretamente ao ponto. Então, bem-vinda, Laís, você tem a palavra, vamos aí ouvir. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, com Luiz Saião, grande referência. Bem, sou Laís, como foi dito, né? Vou apresentar para vocês aqui. Não sei se vocês conseguem. Estão vendo direitinho?
Sim, só não tá. Agora sim, tá em tela cheia. Ah, beleza. Eu só vou colocar aqui, vou minimizar. Então tá. Bem, eu sou Laís, eu sou psicóloga e pesquisadora. Proponho diálogos aí entre psicologia junguiana, que é a psicologia na qual eu baseio a minha prática clínica, e também as minhas pesquisas. Atualmente eu estou fazendo um doutorado em psicologia, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu sou orientada pelo professor doutor Newton Souza da Silva. Sou bolsista CAPES, e esse tema surgiu através de um atravessamento, né? Durante a pandemia, vivenciei no puerpério uma depressão, então, um processo onde eu precisei buscar a segurança, um lugar seguro para me refazer, para reinventar a vida, para renascer. E aí eu enxerguei em Ruth uma literatura sobre o renascimento e quero contar um pouco para vocês sobre isso hoje. Então, eh, esse ensaio em construção, um trabalho em construção, né, promove diálogos entre a narrativa de Ruth, como ficção historicizada, de acordo com o que o crítico literário Robert Alter vai apresentar, e também enquanto ficção que cura, um conceito trabalhado pela psicologia junguiana. Enquanto objetivos, nós temos apresentar o drama vivenciado por Noemi como uma ficção que cura, desvelar a sua aplicabilidade clínica, né? E também a sua aplicabilidade aos contextos de saúde em ambientes religiosos. Descrever estruturas do renascimento psicológico no nível das personagens arquetípicas que compõem as nossas jornadas de transformação da consciência. Enquanto metodologia, nós temos o paradigma simbólico junguiano, que é um método que o próprio Jung utiliza, né, e nomeado por ele como método sintético construtivo, mas que a Heloísa Pena, em 2006, através da sua tese, faz um apanhado e organiza isso em forma de metodologia científica mais contemporânea. Esse método ele está muito ligado ao método do filólogo e da crítica literária, porque nós buscamos, através das palavras guias, da palavra imagem, circunambular um sentido, a construção do sentido na realidade, né? Também na pandemia, eu comecei a fazer uns cursos com a professora doutora Lídice Ribeiro, da Universidade Lusófona, e ela me apresentou a antropologia estruturalista. Então, nesse trabalho, estou propondo identificar as estruturas comuns, essas personagens que compõem o drama do Renascimento, através de uma comparação, né, entre o livro de Ruth e o mito de Inanna, entre a ficção que cura e a ficção historicizada. O que é ficção que cura? Ficção que cura é a ideia de que, através daquilo que narramos, das histórias que contamos e escrevemos, nós construímos sentido. E a ficção historicizada é a ideia que a Bíblia ela entrelaça no gênero narrativo dados históricos e dados ficcionais, ou seja, a imaginação e o fato histórico coexistem, e essa coexistência é feita, essa costura existe para demonstrar a tessitura dos desígnios de Deus se cumprindo na humanidade. Então existe um grande autor da história, e o Robert Alter vai trazer essa ideia de a mão de Deus escrevendo a história da humanidade, que é uma ideia que aparece também em Isaías, no livro de Isaías. Então, para a audiência original, a Ruth, o livro de Ruth, já pode ser considerado uma ficção que cura. Por quê? Devido ao seu caráter subversivo. É um livro que busca ressignificar também o lugar da mulher estrangeira na cultura judaica. Ele é contemporâneo a Esdras e Neemias. Enquanto Esdras e Neemias condenavam essa mulher estrangeira e o casamento exogâmico, né? Ruth vem e
muda tudo, né? E ainda começa de uma maneira altamente subversiva, dizendo nos dias dos juízes, olha, então, há muito tempo atrás, a história já era essa daqui. Será que não é a mesma coisa? Será que é esse mesmo lugar da mulher estrangeira que vocês estão falando? E o livro existe para buscar, como a gente falou, né, desvelar a mão de Deus escrevendo a história, não só a história de um coletivo, mas aqui nesse livro, e isso que eu acho fantástico, mostra como que Deus ele se ocupa, né, também da história do indivíduo e constrói, né, reconstrói, refaz essa narrativa de vida. O tema de Ruth, se ele já poderia ser considerado uma ficção que cura, por trabalhar essa questão do sentido, né, ressignificação, hoje em dia continua, perdura, porque sofrimento psíquico está no centro dessa história. E a ficção que cura e a ficção historicizada buscam justamente revelar a capacidade de ordenar e de desvelar sentido que o humano tem através da narrativa. Existem temas que se repetem, sim, em Ruth e em Nana. Tem um projeto de colocar aqui também o mito egípcio, né, no nascimento de Horus, né, também tem questões que se repetem. Eles são, o mito de Nana e o livro de Ruth, narrativas sobre a primavera. Então, por si só, já trazem a ideia de um renascimento da Terra, né? Existe a descida de Inanna ao submundo e a peregrinação de Noemi. Então, esse movimento dessa mulher, né, esse sagrado feminino em sofrimento, a morte de um masculino sombrio, aí o Dumuzi, Tammuz, né, consorte de Inanna, a morte de um masculino associado ao sombrio, quando a gente fala de Malon e Quilion, né, cujos nomes significam doença e extinção, né, e a ressignificação desse masculino em Boaz, né, alguém associado à força, alguém associado a esse homem de valor. A renovação em Nana a gente tem pelo retorno de Dumuzi durante a primavera, e temos a ideia da união sexual sagrada, o encontro de Ruth e Boaz na eira, né, durante a colheita, e a união, o ritual entre a sacerdotisa de Inanna e o rei Dumuzi, né, que é ligado ao ano novo e ao ano e a lua nova também, a questão da colheita. A mulher em sofrimento e renascimento, Noemi, ela volta a Belém e de uma outra forma através da aliança, através do amor leal que vai costurando uma nova vida. E Nana, ela volta ao seu lugar de reinado, também ela é trazida de volta, né, num novo contexto. Não há uma ideia de uma consciência que se modifica em Inanna, mas acontece a ideia do renascimento da Terra. Já em Noemi, a gente tem uma transformação dessa jornada. Auxílio para o retorno. A Noemi, ela retorna da condição de esterilidade graças à companhia de Ruth, né? E a sua união com Boaz. E Nana retorna do submundo graças ao auxílio da sua serva, que toca o tambor para pedir a ajuda dos deuses pais. Então, a ideia é de uma redenção, de alguma forma, nos dois contextos. Ah, mas principalmente a figura do auxílio aqui, né? E essa figura auxiliar nos remete também a essa mulher, Ézer, Kineged, lá do Gênesis, enquanto aquela que acompanha, aquela que está junto, né? Mas como que as protagonistas de Ruth se relacionam ao renascimento psicológico? Nós temos aí, ressaltados pela Maureen Murdoch, não falando do livro de Ruth, falando de outros temas, ela ressalta no seu livro A Jornada da Heroína, que é uma ideia complementar à ideia da jornada do herói, a anciã e a jovem, e o homem com o coração disposto, gerando uma nova vida. Então, essas quatro figuras são centrais ao Renascimento,
das pessoas em sofrimento. A anciã representando a sabedoria, a jovem representando a sensualidade e a criatividade, o homem com o coração disposto, ligado à força e ao posicionamento, à firmeza. Para quê? Para a geração de uma nova vida através desse casamento, dessa aliança entre as figuras. Em termos simbólicos, o centro do conto retrata a travessia do sofrimento e o renascimento de Noemi. Ela abre e fecha o livro, algo que possibilita a compreensão da distinção do dentro e do fora. Tá? É a história dela, entrelaçada ao coletivo, mas também fala para a gente do conceito e também, né, de unos mundos que aparece em toda boa trama novelística e de filme, que é a ideia do romance, da vida entrelaçada ao dentro e o fora, né? É ideia central na busca por sentido. A autora 4 minutinhos, lá. Obrigada. A autora Lisbeth Fried comenta que a manifestação do Hesed divino, central no livro de Ruth e em toda a narrativa bíblica, ela pode gerar uma reação em cadeia de outros atos de amor. Assim, observamos em Ruth uma narrativa que nos desvela o amor como caminho para o renascimento psicológico. Qual a aplicabilidade? Cuidado de idosos, ensino sobre o sagrado feminino e patriarcal positivo, acompanhamento da pessoa em sofrimento, tendo em vista essas protagonistas e essas características humanas que precisam acompanhar essa pessoa, né? Possibilitar, facilitar a construção, a reinvenção de si mesmo. A abertura de olhos para a construção de sentido da vida. O livro de Ruth revela uma espiritualidade encarnada, ou seja, é a unidade entre o espiritual e o material, uma vida como uma. E ao estimularmos o contato com uma ficção que cura, auxiliamos pessoas a buscarem por sentido. O Jung, ele expressa a neurose como uma perda do sentido da vida. E alguém capaz de estabelecer relações, narrar sua vida e costurar sentidos é alguém que encontrou Deus, encontrou sentido psiquicamente. Reflexões. A leitura de um mito ou conto favorece a ressonância do mundo interno para identificar dramas arquetípicos da alma humana. A narrativa de Ruth revela-nos o quanto a imaginação e o fato se mesclam no inconsciente e tecem a consciência da vida. Isso porque a jornada de Noemi é contada dentro do tempo, estabelecido em um espaço próprio, com personagens nomeadas conforme uma certa cultura e destaca na vida cotidiana a ação sublime de Deus. Ruth é um conto essencial a ser contado, ouvido, lido na atualidade, pois ressalta uma espiritualidade encarnada, viva, que destaca como sabedoria, sensualidade, saciedade, descanso, criatividade, sofrimento e redenção estão entrelaçados no drama do renascimento psicológico. A narrativa de Ruth nos revela a vida comum como verdadeiro milagre. Algumas referências dessa apresentação. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, parabéns, Laís. Eu acho que uma das coisas extraordinárias dessa literatura hebraica antiga é exatamente o mistério do entrelaçamento, né? E acho que no contexto de hoje, quando a gente trabalha essa inter-relação das ciências humanas, parabéns, porque esse é um trabalho difícil, né? Trabalhar com a fenomenologia do sagrado, né? A fase promissora junguiana da psicanálise, né? E ao mesmo tempo fazer configurações literárias aí não é tarefa tão fácil, né? Então esse elemento existencial profundo, destacados desde Kierkegaard, Martin Buber, Levinas, né, e outros estudiosos, são muito promissores. Eu acho fantástico quando a universidade também, né, no contexto acadêmico, se preocupa com o terapêutico, né, numa época marcada por tanta ferida, tanta dor. Parabéns, excelente. Logo, logo nós vamos ter aí a oportunidade de conversar. Minha alegria aqui de ver a professora Eliana Langer, né? Grande parte do meu hebraico eu aprendi com ela, tá vendo? Então, muito bom e muito bom ver todos vocês aí. E vamos agora
prosseguir com mais um momento, né, especial aí de apresentação. E agora nós vamos então convidar na sequência o nosso amigo André Nobre, da Universidade de São Paulo também. Olha, o pessoal hoje está animado para o lado do livro de Ruth. O livro de Ruth aí chama atenção, hein? Valências de sexualidade entre Ruth e Boaz na Eira. André, bom dia, seja bem-vindo, a palavra é sua. Legal, pessoal, bom dia. É muito bom estar com vocês aqui. Queria aproveitar e agradecer muito meus colegas. A gente falou aqui nos bastidores, né? A Bia, a Laís, o Igor, que vai apresentar depois de mim, são colegas muito, muito queridos. E além disso, ter também aqui na parte técnica o Thiago, um colega de graduação já há muito tempo, e o professor Luiz. É um prazer estar com vocês. É, Também vou compartilhar minha tela. Antes disso, né, eu queria me apresentar um pouquinho. Eu sou o André. Eu fiz graduação, terminei agora há pouco minha graduação em Letras Português e Hebraico pela USP. E os meus estudos confluem um pouco com os estudos da Laís. Então, eu também vou falar um pouquinho sobre Ruth, sobre outra chave, né? Então, muito parecido com o que a Bia falou no início da fala dela, a minha pesquisa ela também tem como foco uma abordagem a partir da crítica literária, da crítica retórica, e também abordo a partir da crítica cultural também para embasar um pouco do que eu vou falar aqui, tá? É interessante falar sobre o livro de Ruth, principalmente no capítulo 3, que é uma narrativa um pouco estranha quando a gente lê em português, porque a gente não consegue aprender muito do que o texto fala em português, porque o texto traduzido ele não revela toda a complexidade que a gente tem no hebraico. E esse texto do capítulo 3 entre Ruth e Boaz na Eira, é um texto que ele é repleto de linguagem ambígua e linguagem sexual. Então, muito do que eu vou falar aqui, ele vai um pouquinho nesse sentido de trazer à tona a valência da ambiguidade, que também se mistura com a valência da sexualidade também, tá? É, eu não vou conseguir ler o capítulo 3 inteiro, então eu separei apenas algumas partes para a gente ler. E eu vou destacar aqui alguns termos, algumas palavras, algumas frases e discutir o sentido deles, né, para a gente entender como é que se revela a nível de linguagem essa sexualidade, essa valência ambígua do texto, tá? Mas em linhas gerais, né, o que acontece aqui no capítulo 3? Noemi, que é a sogra de Ruth, ela instrui Ruth a ir à eira, né? E lá na eira tem um homem chamado Boas, e Ruth, ela numa ação que é um pouco difícil de compreender, né? Ela se deita aos pés de Boas e ela dorme lá, e em determinado momento Boas acorda e se depara com essa mulher aos seus pés, e ele fica um pouco confuso, e ele pergunta quem que é ela, Ô, e André, ela... só um minutinho, não está aparecendo o seu slide. Não sei se houve algum detalhe técnico aí, está aparecendo carregando e ele não mostrado na tela. Tá, nossa. Tá, tá. Não sei se talvez tire e ponha de novo. Se você preferir, André, manda para mim, que enquanto você fala, eu vou preparando aqui. Ah, apareceu, tá. Apareceu? Legal. Eu ainda não tinha começado os slides, então eu tava só dando um preâmbulo, mas legal, obrigado por avisarem. É, Então, como eu ia falando, né, é uma narrativa que em português soa bastante difícil da gente compreender o que acontece entre esses dois personagens, né? E eu vou já adiantar que, mesmo em hebraico, é difícil entender, mas em hebraico tem mais sutilezas literárias e mais complexidade, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver se consigo passar aqui no slide. Legal. Então eu começo aqui em Ruth 3:3, que Noemi orienta Ruth, né? Então banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber.
tá? Então é muito interessante esse verso, porque aqui há várias insinuações da natureza desse encontro entre Ruth, a estrangeira, e esse homem israelita, Boaz, né? A primeira parte do versículo diz: banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos. Então, o que Noemi orienta Ruth é que ela esteja atraente, sedutora, quase como um artifício de sedução mesmo. Então, Ruth não pode estar da forma como ela está naturalmente. Ela precisa de estar atraente para encontrar um homem na ira, né? E é interessante essa questão da atração e da sedução dessa mulher estrangeira, que é Ruth, já que Ruth é moabita, porque o estrangeirismo étnico feminino na Bíblia hebraica, ela é uma imagem construída a partir da sedução e da sexualidade. E a partir disso, é uma imagem de uma mulher que ela está ligada de alguma forma, a, ao desvio do caminho. É uma mulher perigosa, é uma mulher que ela corrompe, né, a moral, ela corrompe o coração do homem íntegro. Então, segundo Cláudia Campi, o estrangeirismo étnico feminino está intimamente ligado por meio de diferentes modos, a outros campos conceituais significativos. Ele se associa, por enquadramento ideológico, à adoração de deuses estrangeiros, por metáfora, à estranheza sexual, adultério, prostituição e, de forma geral, ao controle da sexualidade pelas mulheres. Pela extensão da metáfora sexual, a linguagem enganosa, por metonímia, a prática ritual incorreta, pela lógica moral, ao mal, pela ontológica, a morte, pela patrilógica, a perda de herança e linhagem. Ou seja, quando a gente tem Ruth, quando a gente tem Noemi, indicando que Ruth deva estar atraente e sedutora, a gente tem a imagem de Ruth enquanto uma mulher estrangeira, sendo plenamente conectada ao que a Bíblia hebraica pensa de uma mulher estrangeira, que é uma mulher sedutora e que é uma mulher que está ligada à sexualidade de alguma forma, tá? Então a gente percebe isso tanto em Ruth, mas outras mulheres estrangeiras da Bíblia hebraica também têm essa relação bem forte com a sexualidade, como Tamar, que dá um golpe de barriga em Judá. Temos Raabe, que é uma mulher estrangeira também, que é prostituta. A gente vai falar também um pouquinho de Jael, que é uma mulher lá dos juízes, que seduz Císera até a sua tenda. Então, a mulher estrangeira na Bíblia hebraica, ela é uma mulher que tem essa relação forte, né, com a sexualidade a nível de corrupção sexual. A próxima parte do versículo diz: e desce a ira. E é muito interessante, porque a ira, a essa altura do campeonato, no livro de Ruth, é um lugar em que os homens festejam a colheita. E e essa festa, ela é um banquete, e esse banquete ele é regado ao vinho, ou seja, nós temos homens festejando na eira e homens bebendo vinho. E é muito interessante porque, embora a eira na Bíblia hebraica a gente não tem na Bíblia hebraica eh, cultos pagãos dentro da Ere, e esses cultos eles envolvem sexualidade, eles envolvem prostituição. Quando a gente tem uma mulher como Noemi indicando que Ruth, uma mulher estrangeira sexual, desça até a Eira, né, e a Eira sendo esse locus no Oriente Médio que tem a ver com ritos de sexualidade, de fertilidade, de prostituição, a gente tem a imagem de Ruth muito atrelado a essas prostitutas que vão à eira, né, para seduzir os homens e para fazer os ritos de fertilidade, que embora Ruth não seja uma prostituta, né, a Bíblia hebraica não faz isso, a gente tem, a partir de uma visão cultural do Antigo Oriente Médio, a imagem de Ruth atrelada a essas prostitutas, né? O próprio profeta Oséias, ele vai atrelar a eira ao locus da prostituição. Então, não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque como prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a praga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará.
A próxima parte do verso, ela é muito interessante porque diz: porém, não te des a conhecer ao homem. Esse homem, é claro, é Boas, né? E é interessante esse verbo conhecer, porque é o verbo que ele aparece 8 vezes ao longo do capítulo 3. E um termo que ele é excessivamente repetido em uma parte da Bíblia, a gente chama de palavra guia. E essa palavra guia, ela denota o grande tema daquele daquela parte, né, no caso aqui desse capítulo. E o verbo conhecer, ele denota sim conhecimento da forma como a gente conhece, mas ele também expande o seu campo semântico e compreende também uma espécie de conhecimento sexual. Então, já que na Bíblia a gente não tem o verbo ter relacionamento sexual, digamos assim, a Bíblia usa outros termos para indicar esse relacionamento sexual, e um deles é o verbo conhecer. Então, no Gênesis fala que Adão conheceu a Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz seu filho Caim. Então, aqui temos a repetição do verbo, né? E esse verbo, ele sendo constantemente repetido, ele traz esse tema do conhecimento, esse tema da sexualidade, já a nível de linguagem para esse texto. Então, a gente tem um recorte muito legal, né, de uma escolha de um autor que decide repetir, repetir, repetir um termo sexual várias vezes nesse texto. A próxima parte, até que tenha acabado de comer e beber. Aqui a gente tem um merisma, né? Então, comer e beber significa estar embriagado. Então, este homem, ele está na ira embriagado, né? É, a situação pela qual o Boa se encontra. Então a gente tem um personagem que ele está embriagado, ou seja, ele não tem as suas faculdades de percepção muito bem aguçadas, e a gente tem uma mulher que ela tá ali vestida para matar, digamos assim. Então a gente vê como os personagens eles se comportam, né? Uma sedutora e um cara embriagado vulnerável. É interessante 5 minutinhos, perceber. André. Tá, perfeito. É importante perceber também como a gente tem uma inflexão nessa parte do texto com a narrativa de Ló, em Gênesis 19, no finalzinho do capítulo. A gente tem Ruth, uma mulher moabita, e quando a gente pensa no mito etiológico dos moabitas, a gente é jogado para Ló, já que a filha de Ló, ela precisando de ter um filho, ela embriaga o pai. Então, a gente tem outra imagem de um homem embriagado, e Ló estando embriagado, a filha de Ló estupra o pai e concebe um filho chamado Moabe, que é o primeiro antepassado dos moabitas. Então, quando a gente tem Ruth estando na eira, e se deparando também com outro homem embriagado, e Ruth sendo uma moabita, a gente pensa, olha, Ruth foi para a eira e Ruth também vai agir tal como, né, a sua primeira antepassada agiu. Então a gente tem também essa inflexão temática que sugere uma sexualidade, mais do que uma sexualidade, também uma violência sexual, né? É claro que o Ruth não vai, né, se aproveitar de boas a partir da violência, mas a gente tem essa inflexão também ali no background, digamos, da narrativa. Aqui bem rapidinho, então Noemi continua falando: olha, quando ele repousar, conhecerás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. É interessante também nesse versículo os verbos utilizados, né? Então, Noemi utiliza o verbo descobrir, revelar, trazer à tona, que é o verbo legalot. E esse verbo ele tem uma conotação sexual muito forte. Ele é usado, por exemplo, no livro de Ezequiel para mulheres que expõem partes do corpo, né, em disposição sexual. Também é usado no livro de Levítico como uma relação sexual ilícita. Então, é um revelar do corpo, é um revelar da nudez que revela uma disposição sexual, tá? E a gente tem essa parte que é a parte que eu acho mais legal, que é a parte enigmática, né? Que são os pés, a perna ou a coxa de boas, que é um eufemismo ali para genitália, né? Já que no hebraico não tem ali um termo que significa pé, um termo que significa coxa, um termo que significa perna, um termo que significa genitália. Então, da cintura para baixo é uma coisa só, o que permite a gente também ter uma leitura de que Ruth, ela se aproveita, né, da genitália, de boas, enquanto este homem está deitado e embriagado, né?
E a gente também tem o uso do verbo deitar, que é um outro verbo que aparece bastante ao longo do capítulo 3 e que também tem uma conotação sexual bem forte, tá? Ou seja, é um encontro audacioso. Agora aqui para terminar, uma vez que Ruth ela chegou na eira, a gente tem havendo pois boas comida e bebido, e já estando de coração um tanto alegre, né? Ou seja, estando embriagado, porque o coração alegre também é uma convenção que designa a embriaguez, veio a deitar-se ao pé de um monte de cereais, então chegou ela mansamente e lhe descobriu os pés e se deitou. Aqui a gente tem o verbo mansamente, que é o verbo balat, que é uma palavra-chave, ou seja, é uma palavra que permite uma intertextualidade entre a narrativa de Ruth e uma outra narrativa do livro de Juízes, que é a narrativa entre Jael e Císera, que está dentro do capítulo 4 e 5 que fala da juíza Débora. Então, nessa narrativa, Jael, que também é uma mulher estrangeira, e que também é uma mulher que seduz um homem a entrar na sua tenda, ela convida esse homem Císara, e esse homem adormece na sua tenda, e quando ele está ali vulnerável também, né, porque ele está dormindo, ela se aproveita dessa situação e ela crava uma estaca na têmpora de Císara, né? Então, quando a gente vê Ruth chegando também mansamente perto de boas, a gente também tem ah, esse alerta, né? Será que ela vai agir de uma forma igual a Jael, né? É claro que ela não vai violentar boas, né? Mas ela vai, em vez disso, ela vai falar, olha, eu quero que você me resgate, eu quero que você haja como resgatador, né? Ou seja, embora o modus operandi seja o mesmo, o objetivo ele é inverso, né? Disse a ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, a tua serva, estende a tua capa sobre tua serva porque tu és resgatador, né? Então ela também, Ruth vai usar o termo capa, manto, asa, canaf, e isso vai retratar um rito matrimonial. Então, em Ezequiel 16:8 fala, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas, né? As abas, ou a capa, o manto, a asa, do meu manto, aliás, e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. O que é mais agora para fechar, né? O que é mais interessante ao longo desse capítulo, né? Embora eu não tenha trabalhado todas as nuances que eu gostaria de ter trabalhado, é, é que essa valência de sexualidade, ela se revela de diversas formas, né? Tanto a nível de locus, então a gente tem uma eira que resgata essa sexualidade, a gente tem uma personagem, Ruth, que ela já é automaticamente atrelada à sexualidade por ser estrangeira, a gente tem também uma linguagem que repete verbos de conotação sexual, como o verbo conhecer, o verbo deitar, e a gente também tem um homem que está ali vulnerável, né? Que é boas, que está embriagado, deitado. Ele não conhece muito da situação, ele se surpreende quando Ruth chega até ele. Então, a gente tem todo um cenário que, embora em português não pareça, as escolhas linguísticas, elas dão, né, muito forte esse tom sexual à narrativa, tá? E por último, as referências, tá? Queria agradecer muito a todos, e é isso. Obrigado. Obrigado, André, inclusive por uma proposta corajosa, né, de mexer com essa temática onde envolve a discussão entre vida e morte, lugares onde condutas ligadas à sexualidade são longe de uma referência paradigmática, né? Inclusive ali a eira acontece num contexto de festa da colheita, né? Então os estudiosos falam, né, dessa linguagem quase que ambígua, onde os elementos redentivos ligados à mulher estrangeira também aparecem aí com esses elementos que envolvem aí imagens ligadas à questão da sexualidade. Então, muito bom. Obrigado pela sua participação, a sua pesquisa, e vamos prosseguir aí, que o tempo exige agora, chamando o nosso próximo participante, Igor Lebranc de Mello, do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Hospitalidade da Mulher, uma intertextualidade entre Juízes 4 e Josué 2. Bom dia, seja bem-vindo, Igor.
Bom dia, professor. Eu estou tentando aqui apresentar. Vamos ver se eu sei. Deixa eu ver se está certinho aqui. Tiago, você quer colocar? Acho que eu estou com a dificuldade, então vai ser um pouco mais Posso difícil. colocar assim? Obrigado, viu? Bom, enquanto estamos aguardando os slides, sei se o próprio Igor quer começar, bom, já vai Bom, posso começar, entrar professor. agora. Bom dia a todos. É um prazer estar nesse congresso, nessa mesa. Agradeço aos organizadores por permitirem me apresentar aqui nesse grupo de trabalho de inscritos, mesmo com o imprevisto da minha agenda original, queria apresentar ali nos livros proféticos. Mas também saúdo com alegria aqui os pesquisadores do grupo de pesquisa Rimonim, né? Eu sou o calouro do grupo, professor, e é um prazer estar aqui com os biblistas aqui. Eu sei que todos os ouvintes aqui são muito aptos nessa área. Eu estou finalizando meu bacharel em teologia pelo Centro Universitário, sou licenciado em História, e o que eu venho apresentar aqui é uma pesquisa em andamento, ainda introdutória, que eu espero talvez um dia aprofundar num mestrado. Reconheço que o tema ainda precisa de mais leituras, referências, é por isso também que me alegro em compartilhar aqui com vocês, é, tão experientes biblistas aqui, né? Minha pesquisa se concentra na hospitalidade do Antigo Oriente, com um foco especial nas narrativas da Bíblia hebraica, como as narrativas da Bíblia hebraica retratam a hospitalidade da mulher, a hospitalidade feminina. A pesquisa, pode passar, Tiago, por favor. Ela busca explorar a hospitalidade feminina nas narrativas bíblicas da Bíblia hebraica, investigando as relações entre espaço, autonomia e as dinâmicas sociais da mulher. O objetivo não é apenas analisar os textos bíblicos, mas usá-los também como ferramentas para compreender como a mulher ela ela se comporta de maneira dinâmica dentro do seu espaço doméstico, podendo até mesmo se tornar uma agente de salvação, sendo categorizada como uma heroína. Por enquanto, o estudo foca no estudo de duas mulheres estrangeiras, Yael e Raabe, ambas enfrentam a tensão de uma escolha e priorizam colaborar com o povo de Israel. A pesquisa também pretende, em alguns, traçar uma intertextualidade com fio temático, e possivelmente textual, nos livros de Juízes, contrastando essas figuras com a figura da mulher de GBA em Juízes 19. Essa última, ao invés de ser uma agente de salvação, torna-se uma vítima do próprio povo. A Bíblia hebraica enfatiza a hospitalidade como um valor central. Os israelitas são instruídos a acolher e cuidar dos estrangeiros, lembrando de sua própria experiência como forasteiros no Egito, seguindo os mandamentos Levítico 19, 34. E conforme a teóloga Gurklein, a hospitalidade ela é definida pela contradição de conferir a quem é estrangeiro os mesmos privilégios e preceitos dispostos de maneira atávica entre os próprios parentes. Em outras palavras, a hospitalidade consiste em tratar um estranho com o mesmo cuidado e respeito que se tem por um membro da própria família. E ao tratar da hospitalidade de Jael e Raabe, nas narrativas vigora essa característica de que a salvação vem da mulher estrangeira que está em sua casa, resguardada pela liberdade de agir em prol de si ou do clã que serve, mas escolhe deliberadamente proceder a favor de Israel por meio da hospitalidade. E para tamanha façanha, elas empreendem na casa a hospitalidade e a retomada do domínio sozinhas, com atitudes supostamente submissas que confrontam a expectativa dos homens, dos hóspedes, Cisara e os mensageiros da narrativa estudada. Pode passar. Em relação à hospitalidade feminina em destaque, podemos encontrar os méritos em dois enredos, né? Josué 2 e Juízes 4. O ponto comum é que um ou dois homens buscam refúgio sobre o teto de uma mulher que o refugia através do ocultamento perante seus perseguidores. Essas cenas que descrevem ou aludem ao cotidiano têm como intuito suspender o plano narrativo de uma característica subjacente que deve ser observada para extrair algo de caráter simbólico,
que pode nos ajudar a desvelar uma dimensão artística do narrador, como também uma dimensão crítica do personagem, da narrativa e do seu significado histórico e teológico. Ambas as narrativas se iniciam com um fator irônico e de expectativa. Anúncios de enredo são apresentados, gerando em nós uma expectativa sobre o que irá acontecer. No caso de Josué 2, pode passar. A narrativa da conquista de Jericó começa com os espiões israelitas partindo de Sitim. De forma irônica, sua primeira parada é na casa de uma Tzaná, o que já cria uma tensão na história. O autor, ao escolher Sitim como um ponto de partida, evoca a memória de Números 25, onde as mulheres moabitas levaram os israelitas à idolatria, estabelecendo um contraste imediato entre a infidelidade do passado e a missão de conquista do presente. Essa referência ao episódio de apostasia associada à sedução das mulheres estrangeiras, o subsequente ingresso e pernoite, né, traduzido às vezes como deitar-se com, em termos sexuais, Josué 2, versículo 1, dos espiões na casa de uma prostituta cananeia, provoca uma inquietação do leitor, sugerindo a possibilidade iminente de uma nova apostasia. Assim, a inquietação não é inflamada somente no aspecto espiritual. Os espiões, ao se associarem com uma prostituta, suscitam uma problemática, a saber, estariam ali pelo mérito do prazer físico ou para, de maneira estratégica, captar informações da cidade a partir da casa, não levantando suspeita entre os moradores de Jericó. De qualquer maneira, o seu objetivo ele é superado pelos personagens. Pode passar. No ciclo de Débora, no Juízes 4, 5, nós temos a história de Jael, que é Ishá, esposa, mulher de Heber. Heber é o quenita que separou da tribo os descendentes de Robabe, o sogro de Moisés, e estabeleceu sua tenda perto de uma iminente zona de guerra. Dessa maneira, o narrador apresenta um vínculo de Jael com os quenitas e, consequentemente, com a figura de Moisés. Os quenitas, primeiramente, aparecem no texto bíblico como descendentes do Baal-Caim, seu antecessor, a figura primeira que fundara a metalúrgica, Gênesis 4, 22. E de tal forma, um suspense pode ser sugerido pelo narrador pelo fato de que o clamor inicial dos israelitas por um libertador nessa narrativa pode ser justificado ao pontuar que Jabim, rei de Canaã, possuía 900 carros de ferro e oprimia o povo de Israel, sendo a premissa do livro de Juízes. Mediante a caracterização de Jael com a metalúrgica e a figura de Moisés pelo narrador, percebe-se que é uma personagem preenchida por uma certa ambiguidade, incitando no leitor um suspense quanto à sua própria natureza. Pode passar. Embora inicialmente pareçam submissas, essas mulheres assumem o controle da situação em seus próprios espaços. Com Raabe, o leitor acompanha o drama enquanto ela oculta os espias em sua casa de uma presença hostil masculina, os mensageiros do rei, e na narrativa de Jael, ao homem é dado refúgio e ocultamento da ameaça também. Ao ocultar e proteger os espias, Raabe é um agente pivotal de ação, transfigurando-se de possível inimiga para protagonista. Os servos do rei, que supostamente deveriam ser ativos no desenrolar da trama, são persuadidos pela colaboração de Raabe. Ora, ela quem direciona, e assim os homens que deveriam estar no controle da situação se mostram impotentes e cegos, afinal estão no recinto que pertencem a Raabe. E semelhante, Jael se coloca à disposição de Sisara, o convidado, sustentando a cooperação da família quenita, recorrendo às práticas de hospitalidade, né, as quais incluíam possivelmente também a hospitalidade sexual, uma hospitalidade ilimitada. E quando reclusos à tenda, Jael cobre esse visitante com um tapete, depois de dar o beber o leite. Ela é solícita a ouvir o pedido do general, e, diante disso, ela, a anfitriã aparenta ser apenas uma serva, sem personalidade. Entretanto, o que se testemunha é o protagonismo à socapa de Jael, submetendo-se dentro do seu próprio espaço de domínio. Ao que parece, assim como Jael, como Raabe, na astuta submissão, reside a reviravolta da trama. Pode passar. A gente percebe que em ambas narrativas, o espaço físico se revela essencial para a construção da narrativa. Os desdobramentos narrativos são esclarecidos mediante a consciência da anfitriã em relação ao domínio da sua própria casa, até mesmo utilizando-se dela, contraposto ao desconhecimento do espaço pelo masculino que é ocultado e escondido pela mulher. Observamos que os homens se escondem enquanto as mulheres agem.
Pode passar. As mulheres se tornam protagonistas no desenrolar da narrativa. No caso de Raabe, uma Zaná, ou que age como Zaná, que tem atitudes que zelam pela sobrevivência dos espias, ainda que envolto no mistério sexual encoberto pela noite. E no caso de Jael, uma mulher que pode agir como uma Zaná, seduzindo, mas é uma Ixá que age como uma mãe, dando alimento e preservando os deveres da hospitalidade. Ironicamente, dentro desse contexto, ela possui um ímpeto belicioso para agir contra o general. Para Carol Myers, Yael é aquela que faz guerra no espaço doméstico, quebrando com a expectativa do leitor, e a hospitalidade é a sua maior arma. Pode passar. Todavia, a presença das mulheres no livro de Juízes não termina com o Cântico de Débora. O livro ele desenvolve o seu clímax na narrativa da concubina que é silenciada dentro do seu próprio lar. Diferentemente de Yael e Raabe, a mulher de Juízes de 19, ela não tem nome, não expressa desejo, ela não tem ações autônomas, exceto as atitudes de Zaná contra o próprio levita, e as de Halak, de ir, de partir para a casa de seu pai. A mulher ela não tem domínio sobre o seu próprio lar. A mulher é dada como um objeto de indiferença para os de dentro da casa e objeto de desejo insaciável para os de fora, e é nessa contradição que a ausência de autonomia da concubina no lar pode ser um recurso textual implícito que a condicione posteriormente como vítima, sendo abusada durante toda a noite. Pode passar. Nessa narrativa de Juízes 19, nós percebemos que as atitudes delas são motivadas pelo retorno para casa, possivelmente para o espaço de segurança e autonomia, como a gente pode ler em Juízes 19, versículo 2. Entretanto, é esse lugar de proteção que é corrompido continuamente pela presença do levita. Em seu último esforço, ela tenta entrar, ingressar na casa, pois o dia já amanhecia, né, no final do capítulo 19, mas ela cai, assim como Sisara também cai, né, em Juízes capítulo 4, na soleira da porta. A gente lê esse registro 19, 26. Em ambas narrativas, pode passar, as heroínas estrangeiras compartilham da astúcia e coragem para cumprir o propósito divino e, para lograr tal objetivo, subvertem a expectativa criada pela hospitalidade esperada pelo masculino. Por outro lado, em Juízes 19, contestamos que o efraimita e o levita, nos méritos da hospitalidade masculina, negam a voz da mulher e o seu espaço de domínio, visto que ela não possuía controle sobre o lar. Peculiarmente nas Quanto um histórias minutinho. Obrigado. Peculiarmente nas histórias de Jael e Raabe e a concubina, apenas as mulheres solitárias conseguem dominar seu lar e resguardar a vida. O protagonismo da mulher nas narrativas de Juízes e Josué, ao menos nessas narrativas, ela é tensionado e parece evidenciar uma notória subversão das expectativas e tensões geradas no espaço doméstico, sob a perspectiva da hospitalidade. O próximo é um pouquinho das referências que nós estamos lendo. Ainda há outras que não foram colocadas, mas obrigado pela oportunidade. Bom, Igor, muito obrigado pela sua apresentação, né? De fato, é muito curioso, interessante as conexões que você estabeleceu, né? E pensando num contexto que evoca, né? O ambiente, vamos dizer, pastoril nômade, né, do Israel antigo, o lugar da tenda, né, o lugar do espaço doméstico, o papel, esse protagonismo de hospitalidade associado à mulher que parece de uma maneira meio, vamos dizer, não tão explícita, né, mas muito contundente, mostrar um protagonismo dentro da esfera desse espaço curioso, e achei interessante esse paralelo que você estabeleceu com o relato da concubina do Levita. Parabéns pelo trabalho de comparação e de apresentar aí essa proposta um tanto quanto instigante, né, e que leva a gente a refletir sobre esses papéis e imagens diversificadas que envolvem o feminino e os grupos que são descritos de maneira,
de maior fragilidade, né, exercendo um protagonismo no meio da construção, digamos assim, bastante cheia de tensões, né, da história redentiva que envolve a ação do divino e a participação humana. Muito bem. Vamos então agora abrir, né, caminho. Nós tivemos aí as 4 apresentações, né, do Igor, do André, da Laís, da Beatriz, e agora vamos franquear a palavra para as interações, para as perguntas, para comentários. Então, vamos aí abrir caminho agora, microfone aberto, começando com o Diego Raigorodsky, que vai Obrigado. falar. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Parabéns pelas apresentações. Uma mesa super interessante, muito bacana, pontos de vista muito excelentes. Eu queria perguntar para a Laís, em especial, na verdade, começar com uma pergunta, fazer talvez umas 2 observações e terminar com uma pergunta. Laís, a pesquisa que você está fazendo eu não entendi. É seu mestrado ou seu doutorado? Doutorado, é um braço do doutorado. Tá bom, perfeito. Eu queria fazer, como eu falei, umas observações, porque eu achei a sua abordagem, acho que o professor Luiz usou esse termo bastante ousada ou corajosa, né? Você pôr Jung na Bíblia hebraica. Sei que Jung fala muito de arquétipos e tal, mas achei ousado você ver Ruth como um livro de terapia, né? Um livro de cura, como você chamou, uma narrativa de cura. Lembrando que na época, não sei, não tinha psicologia, obviamente, né? Não sei se o livro foi escrito com esse propósito. E o que eu queria dizer é que acho que às vezes a gente tem que tomar um cuidado se a gente não está pondo o que eu quero no livro em vez de ver o que o livro está falando para mim, né? Eu não sei se a gente consegue às vezes impor algumas categorias no livro e não é o que se chama uma assincronia, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Em especial também você citou o caso da visão das mulheres estrangeiras, que aliás apareceu em vários outros trabalhos, né? Do André, do Igor também. E você citou o caso do Esdras Neemias. Eu acho que justamente o Esdras Neemias é que são exceção, viu, Laís? Porque assim, se você for ver, você tem todos os grandes líderes da Bíblia casando com mulheres estrangeiras e não é problema nenhum. Então você começa com José casando com uma egípcia, né, uma mulher chamada Asnat, Moisés casa com Tsipora, Salomão casa com 1000 mulheres e obviamente não eram israelitas, casa com a filha do faraó, Davi casa fora. Então justamente o Esdras e Neemias é que tem uma visão ruim da mulher estrangeira, porque eu acho que a gente tem que lembrar um pouco o contexto, né? É o período pós-exílio babilônico, o povo está voltando para Israel e agora tem uma questão de continuidade do povo. Então Esdras e Neemias são mais categóricos nisso, porque assim, se eu continuar com a política que sempre foi de poder casar fora, eu não sei o que vai ser do povo judeu. Então Esdras e Neemias começam a bater nessa tecla. Mas eu acho que todo mundo aceitava muito bem a mulher estrangeira. Tem a visão da prostituição, acho bem interessante que o André trouxe, mas cuidado para não achar que Esdras e Neemias são o contraponto necessário a Ruth. Eu acho que Esdras e Neemias é a exceção a todo o resto. Tá? E por fim, a pergunta que eu queria terminar falando, ligado ao que eu perguntei, né? Por que você pôs o Jung ali, viu a psicologia? Em especial, por que você ligou a Ruth com a Inanna, ou Inaná, né? Que é uma deusa ali suméria acádica, que tem a versão Ishtar, e que é justamente uma das deusas mais abominadas do Talmud, da época bíblica, né? Asherá, os profetas batem na cabeça. Então achei muito ousado você ligar a Ruth justo com essa deusa, porque você entendi que foi o arquétipo, né? E aí você falou da primavera. Mas eu não sei se, de novo, o texto dá bases para isso. Não sei se eu me fiz claro. Por que você ligou Ruth com Inanna? Justamente ela. Agradeço as colocações. Quando eu aproximo o livro de Ruth de uma ficção que cura, e digo para a época já poderia ser, lógico, na época não existia conceito, não existia psicologia, nada disso, né? Mas o Robert Alter fala que as narrativas bíblicas, a visão do crítico literário é que busca descrever o sentido, ou seja, dar sentido às experiências de um povo, né? A construção da história da redenção. E por isso, na ideia de busca por sentido, a gente poderia dizer hoje que aquela ficção escrita lá atrás teria a ver com a busca por sentido, é só isso, né? Você A chamou ideia de de encontrar buscar sentido. sentido. Entendi. A cura é buscar o sentido, entendi. Tá. Isso, por estar no sentido. Sobre a questão do Jung, ele trabalha com imagens arquetípicas, né? Como você bem colocou, né?
Desculpa, por que que eu aproximei Nana de Ruth? Justamente, somente por causa da ideia do renascimento da Terra. São mitos que falam sobre renascimento, mas uma coisa é Ruth, uma outra coisa é Inanna. E a ideia é desenvolver essa diferença posteriormente, né? Aproximo, diferencio e dou um foco especial a Ruth mais adiante. Te agradeço muito as colocações, tá? Obrigado eu também pelas respostas. Acho que se você for só, então, uma última breve observação, se você for por esse caminho, é muito legal você ler sobre teóricos que falam como a Bíblia pega mitos e reconfigura esses mitos, né? A começar de Gênesis, por exemplo. A diferença dos mitos de cosmogonia gregos e romanos, onde você tem brigas dos deuses, relações familiares tensas para criar o mundo, e na Bíblia já começa com um Deus criando o mundo, sem briga, sem pai, sem filho, né? Então, acho que vale a pena. Se você vai aproximar Ruth e Nana, também depois, como você falou, fazer a separação. E se é que o autor pegou a figura de Nana, como é que se reconfigurou? Porque, enfim, eu não vi muita relação entre as duas e obrigado. Perfeito pelas respostas. Obrigado, Diego. Ô, Laís, eu só senti falta, assim, de uma citaçãozinha do Viktor Frankl, mas depois a gente conversa sobre isso. Vale a pena, exatamente. Que seria uma conexão interessante. Vamos lá, abrindo para outras perguntas, dúvidas, interações e questões aí para um dos apresentadores. Microfone aberto. Eu só queria dizer que eu achei a apresentação de todos muito interessante e achei incrível como elas se entrelaçam, todas elas, né? E a primeira que começou falando da Eshet Chayil, Mintzá, eu acho que o tom para todas elas, quer dizer, a mulher forte, a mulher máscula é que é a mulher vencedora, não é? E é ela mesmo que vai aparecer em todas essas histórias que vocês abordaram na Bíblia. É essa mulher que tem todas as características fortes, másculas, ela é que vai ser colocada como a forte, a que vai resolver, a que vai fazer renascer, ressurgir, enfim. É isso aí, parabéns a todos. Tem uma coisa que eu queria falar para o Igor. Ele colocou na apresentação dele Zaná em vez de Zoná. Eu não sei se isso foi propositalmente ou se tem alguma razão, eu não sei, talvez ele possa me dizer, mas eu acho interessante que essa palavrinha, Zoná, é a mesma raiz, é a mesma procedência da palavra Amazon, que é alimento, é alimentar. Enfim, e hospitalidade e Amazônia, eu acho que vão juntos. Então, eu acho que é mais alguma coisa que talvez possa enriquecer um pouquinho mais a, o caminho que ele está tomando aí. Enfim, não sei, pode até ser que ele tenha colocado Zaná por alguma outra razão que eu também não sei. Não, professora, a senhora está certa, foi um errinho ali. Então, Professora, a senhora pode repetir a palavra, por gentileza, que a senhora comentou sobre hospitalidade e... Amazon. É aquela que fornece o alimento, é aquela que, né? Obrigado, professor. É isso aí, Obrigado, parabéns para vocês. Eu fiquei bem contente com todas as apresentações e foi um prazer te ver, Luiz. Faz tempinho já, né? Mas, É isso. isso aí. Muito bem, obrigado, professora Eliana, pelas considerações e comentários, e também o Igor aí pelo retorno. E, Aliás, tem mais uma coisinha que eu por queria favor. dizer, que a Lilith, os midrashim que tem sobre a Lilith, também apontam todas essas mulheres valentes como se fosse a parte feminina, que a Eva e a Lilith seriam a mesma mulher, né? E a Lilith seria essa sombra de todo que ativa e que faz movimentar todas essas mulheres corajosas. Enfim,
alguma coisa só que eu queria colocar aqui. Eu li algumas coisas sobre Lilith e achei interessante isso também. Complementando isso e pegando então só uma via, acho que bem legal isso que apareceu mesmo, acho que foi a Beatriz que trouxe, o quanto a gente às vezes não projeta o mundo ocidental moderno, ela usou essa expressão no texto, e a gente fica esperando a mulher feminina, sutil, graciosa, mas isso é a nossa visão, né? Lá eles tinham essa mulher, como o Luiz falou, uma mulher quase que administradora, uma businesswoman que sabe cuidar da casa, sabe cuidar dos funcionários, sabe resolver problemas, essa é a mulher virtuosa, né? E forte, que até tem dons guerreiros. E a gente tem que lembrar disso. É como eles viam a mulher, como eles estavam ligados, como os Midrashim falam, por que que Lilith tem a visão que tem, não o que nós pensamos da mulher, né? E aí fica um texto muito mais enriquecido. É muito legal pensar esse tipo de coisa, né? Eu acho importante essa colocação do professor Diego, né? Porque, assim, como a gente vem de um mundo pós-cartesiano, né? Com a divisão, a gente tem muito essa visão fragmentada. E um dos elementos curiosos, assim, na cultura semítica antiga e na Bíblia hebraica, você vê essa interação de elementos que estão em lugares diferentes e estabelecidas dentro de um entrelaçamento mais complexo, né? Onde você tem tensões não resolvidas. Inclusive, tem uma riqueza para o horizonte do intérprete, né? Observando esses elementos. Então, é um desafio literário hermenêutico, assim, muito valioso e acho muito promissor, né? E talvez um dos grandes segredos da permanência judaica através dos séculos, né? Vamos lá, nós temos mais alguns minutinhos, então os próprios colegas, se quiserem fazer uma observação um sobre o outro, fazer alguma consideração aí nesse nosso rico momento aí de conversa e de apresentação. Acho que eu vou aproveitar, não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas agradecer novamente a apresentação, né, dos colegas que sempre me beneficiam muito. E tem algo que tem a ver com o nosso grupo de pesquisa, o Urimonim, né, na USP, que os colegas que apresentaram também fazem parte, que é essa oportunidade, a partir do texto bíblico, de tecer relações com outras áreas do conhecimento e propor um estudo interdisciplinar, né? O nosso grupo Urimonim tem a ver com isso. Olhar o texto bíblico a partir dos estudos críticos e fazer esses entrelaçamentos. E, é claro, respeitando o texto, e a gente sempre volta a essa perspectiva de considerá-lo como um micrá, né? Aquilo que foi lido para sua audiência, e é uma audiência semítica, com pensamento próprio, mas, tendo considerado isso, também ter seus entrelaçamentos que hoje, no mundo moderno, a gente poderia fazer. Acho que é um pouco do que a Laís tentou mostrar, né, no trabalho dela, claro que, como todo o percurso de pesquisador, a gente vai se deparando com coisas a melhorar, esclarecer, né, determinar um pouco melhor. Mas eu acho que uma das belezas do trabalho com o texto bíblico é realmente essa possibilidade de sempre fazê-lo lido, né? Literatura da humanidade, tá aí desde que foi é, na sua tradição oral, desde que começou a ser falado e até hoje nós vemos possibilidades de, a partir da arqueologia, da psicologia, dos estudos antropológicos, da literatura, da teologia, ainda pensarmos esse texto que é tão frutífero, né? Então eu agradeço muitíssimo aos colegas que me ajudam também a pensar no meu próprio trabalho enquanto pesquisadora, né? Me deixa um pouco mais animada, porque é um mar aí que a gente ainda pode mergulhar muito. Obrigada, pessoal. Obrigado, Beatriz. Excelente consideração aí sobre o valor dessa interdisciplinariedade, né, e essa interação dessa riqueza literária histórica com o mundo das nossas construções do mundo contemporâneo, né? Vamos lá, mais alguém? Nós temos os últimos momentos aí do desfecho da nossa participação. Bom, se não temos, eu quero agradecer primeiro o convite, né, de ter a oportunidade de estar aqui de volta, né, aí aqui a USP, a FEFELESH, e rever
gente aí de muitos anos de história, né? E parabenizar mais uma vez a todos os apresentadores e pesquisadores, né? E que prossigam caminhando nessa tarefa acadêmica relevante. De fato, foi muito trabalhado, muito arguto, né? Em vários aspectos. Acho que o professor caiu. Bom, gente, Parece obrigado que a sim. todos. Eu vou saindo porque eu tenho outro compromisso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Parabéns. Parabéns de Tchau, novo a obrigada, todos. Tudo professora. de Tchau, bom. pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui, então. Obrigado por todo mundo e, bom, um bom resto de congresso aí para todos nós. Tchau, tchau.